Our lesson, faith, A nossa lição, fé, a gift of God. o dom de Deus. Deve estar estabelecido que a Bíblia é a palavra de Deus. It is God talking to me, É Deus falando comigo. and the appropriating of those promises E eu me apropriando nas promessas is a matter of faith. como uma questão de fé. On no other ground will God meet you. Em nenhuma outra base Deus vai se encontrar contigo. No matter how pitiful you may sound or look, Não importa o quão piedoso você pareça, God is not moved by that. Deus não se move por isso. Only on the ground of faith does God talk to you. Somente na base da fé Deus fala contigo. Now Ephesians 2:8 says Agora em Efésios 2:8 that diz faith is a gift of que a God. fé é um dom de Deus. Now if you settle that in your Se mind, você estabelece isso na tua mente, you'll not be carried away with all of these things that's called faith. você não vai ser movido por todas essas outras coisas que chamam de fé. Faith is a fruit of the Holy Spirit, Fé é um fruto do Espírito Santo. or a gift of the Holy Spirit, É um dom do Espírito and Santo. without that you cannot be saved. E sem isto você não pode ser salvo. By grace are you saved Pela graça sois salvos. through faith, Através da and fé. that faith is a gift of God. E a fé, ela é um dom de Deus. Now Romans 10:17 says, Agora Romanos 10:17 diz now that faith cometh. que a fé vem. Now faith is a gift of A God, fé é um dom de and Deus faith cometh. e a fé vem. Now these statements move faith out of the realm of the ordinary. Essas declarações, elas movem a fé para fora do campo do See, the ordinário. faith that saves me A fé que me salva is not the same faith that gets me out of bed in the morning. não é a mesma fé que me tira da cama pela manhã. But the Bible said, by grace are you saved. Mas a Bíblia diz que pela graça sois salvos. If you are born again, Se você nasceu de novo, then you have the faith of God. então você tem a fé de Deus. Else you could not be a child of God. Senão você não poderia ser um filho de The Deus. faith that saved you, the faith that filled you, A fé que te salvou, a fé que te encheu, is the same faith in every man of the Bible. é a mesma fé em cada homem da Bíblia. There's no difference in the faith that you have Não há diferença da fé que você tem, if you're truly born se again, você é realmente nascido de novo, than the faith that was in Abraham, Moses, Paul, Peter, James, John. e a fé que estava em Abraão, Moisés, Paulo, Pedro, Tiago, João. It's the faith of God. É a fé de Deus. And if you're saved, E se você diz, then that faith is in your heart. se você é salvo, então essa fé está no teu So coração. it's not a matter of me having faith. Então não é uma questão de eu ter fé. It's a matter of me developing that faith. É uma questão de eu desenvolver a When fé. I repented, Quando eu me arrependo, then the grace of faith came, então a graça da fé vem and I was able to believe God to be born e again. eu tenho a capacidade de crer em Deus que eu nasci de See, novo. faith is not some mystical something Fé não é algo místico, tied up in a man's feeling. atado no sentimento do homem. It's not something that you see. Não é algo que você vê. Faith is what a man believes. Fé é aquilo que o homem crê. And that faith believes that God is. E a fé que crê que Deus existe. And the operation of this faith E a operação desta fé is simply willing to do the will of é God. simplesmente querer fazer a It- vontade de Deus. It is living what I believe every day of my É life. viver aquilo que eu creio todo dia da minha vida. Doesn't matter about my outward feeling. Não é sobre o meu sentimento exterior. I know this is God. Eu sei que isto é Deus. You know, my father told me what to do when I was a boy. O meu pai me ensinou o que fazer quando era menino. One time in my life, Um momento na minha vida, he told me to do something, ele me disse para fazer algo. and I said, why? E eu perguntei por quê. Never did that again. E eu nunca mais então fiz I'd isso. settle that issue. Porque ele estabeleceu sempre ali. He said, because I told E ele disse para mim, porque eu te mandei. you don't need nothing else. Você não precisa de nada mais. So me and him never had another argument about that. Então depois daquilo nós nunca mais tivemos um argumento. Now we've been led to believe that the men of the Bible Nós fomos levados a crer que os were homens da somehow Bíblia another different than we are. tinham, de alguma maneira, eram diferentes do que But nós the somos. Apostle James dispels all of that. Mas o apóstolo Tiago, ele expulsou isto. He said that Elijah Ele disse que Elias was a man of like passion, era just um like me. homem com as mesmas paixões que eu. That great man of God Aquele grande homem de Deus, had the same fear, ele tinha o mesmo Same temor, doubt, as mesmas dúvidas, same as frustration mesmas frustrações haunt him that haunts me. que eu tenho e que você tem. He had the opportunity to doubt as much as me. Ele tinha a oportunidade de duvidar tanto quanto eu. He was born of a woman.
Ele foi nascido de He mulher, was flesh and blood. ele era carne e He sangue, had an old ele nature, tinha uma velha and he had a natureza tendency to doubt. e ele tinha uma tendência de duvidar. Elijah had all the possibilities of a failure, Elias tinha todas as possibilidades de ser um fracasso. yet through faith he was a victor. Ainda assim, através da fé, ele foi vencedor. And his faith E a sua fé is the same faith that's in my heart this é a morning. mesma fé que está no meu coração. Had a young man in the church, along with others, called to preach, O jovem da igreja, com outro chamando o pregador, and the fear of failure haunted him. com temor de fracasso nele, He wanted to go, but he knew everybody that went and failed. quer ir, mas sabe que todos aqueles que foram fracassaram. All who ever felt the call of God to preach Todo aquele que falhou na chamada de Deus para pregar had the same fear. tem o mesmo temor. Why did he call me? Por que ele me chamou? How am I going to do that? Como é que eu vou fazer isto? But all had the same possibility of success and failure. Mas todos têm a mesma possibilidade de sucesso e fracasso. Just some of them voted wrong. Assim como também de erro. Some of them favored their fear instead of their faith. Alguns ouvem mais o seu medo do que a sua fé. You look at the second call of Moses, that burning Olhe bush. para a segunda chamada de Moisés lá na sarça ardente. Moses responded to that call with this word. Moisés respondeu a sua chamada com esta palavra. God said, I've heard the cry of my people, Deus disse: eu ouvi o clamor do meu povo and I'm sending you to deliver. e eu estou te enviando para libertá-los. Moses said, who am I to deliver people? Moisés disse: quem sou eu para libertar o povo? That's exactly what you and I would have said. Isto é exatamente o que eu e você diria. It was fear that evoked that response from Moses. Foi o temor que evocou aquela resposta de Moisés. There are 3 million slaves Havia 3 milhões de escravos in the mightiest empire on this earth, no império mais poderoso dessa terra. and here's a bare-footed sheep E herder. ali está um pastor de ovelha de pé And descalços. God told him, I'm sending you to get them out. E Deus diz: eu estou te enviando para libertá-los. I'm telling you, there was fear there. Eu lhes digo, ele teve temor ali. Not a demon of fear, Não um temor de but a demônio, fear of the unknown, a mas fear of the um impossibility. temor do desconhecido, um temor do impossível. The very thought of such a thing struck terror to his O heart. próprio pensamento daquilo agitou o seu coração. Moses' reply was, I can't do that. Moisés respondeu: eu não posso But fazer. standing barefoot in the heat of that Mas desert, ali, em pé, descalços, no calor do Moses deserto, heard the word of God, Moisés ouviu a palavra de Deus. saw his power displayed, Então o seu poder foi demonstrado. and in the promise of the great E I na am, promessa do grande eu made sou, Moses' faith become bigger than his fear. a fé de Moisés se transformou maior do que o seu And he medo. went to Egypt E ele foi ao and Egito delivered the people. e libertou ao povo. That faith that was in Moses that day Aquela fé que estava em Moisés naquele dia is the exact same faith that's in my heart this morning. é a mesma fé que está no meu coração nessa manhã. It's the faith of God. É a fé de Deus. It's the gift of É God. o dom de Deus. Now Moses decided to go to Egypt. Moisés decidiu ir ao Egito. See what happened. O que aconteceu? In the presence of God, Na presença de Deus, Moses' faith become bigger than his a fear. fé de Moisés se transformou maior do que o seu medo. And so once more he become to a point of believing that God is. E mais uma vez ele se transformou no ponto de ser aquilo que Deus é. See, faith doesn't come by seeing miracles. A fé, ela não vem por ver milagres. Faith is a product of a A relationship. fé é um produto de um relacionamento. The psalmist said, O salmista disse: they that know thy name, aqueles que conhecem o teu nome, that's his nature, esta é a sua will put their natureza, trust in thee. eles confiarão em ti. When you're intimately acquainted with God, Quando você tem um relacionamento íntimo com then you Deus, believe God. então você crê em Deus. See, your faith rises up A at that tua moment. fé se levanta naquele momento. Now, Moses there in the presence of God, Moisés lá na presença de Deus, he said he believed God is. ele creu que Deus existe. So real faith demands that you keep yourself prayed up. Então a fé, ela exige que você se mantenha crendo, That acreditando. close relationship with God keeps that faith alive. Aquele relacionamento íntimo com Deus mantém a fé viva. See, faith is there in the heart of every believer. A fé está lá em cada crente. But many times we're so dominated by the Mas- old faithless dead nature Mas muitas vezes nós estamos tão dominados pelaquela velha natureza morta that faith is dormant.
que a fé está dormente. It's there, but dormant. Ela está lá, mas está dormente. And when that happens, E quando isso then acontece, fear overrides faith. então o medo ele toma controle da fé. And the only way to break out of E a that única maneira de quebrar com is to isso pray through é orar até to the point that you know that God is o again. ponto em que você saiba que Deus existe mais uma That vez. that relationship is there. Quando esse relacionamento Between está you lá,